Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui. O episódio de hoje ultramente especial, porque a gente vai falar com uma das maiores lendas do assunto comercial de Curitiba e região do sul do país, eu diria, viu? De todo o sul do país. Esse cara, brincadeira à parte, para a gente é um grande exemplo, é um cara, um grande líder, mestre, é um dos caras que mais ensina para a gente aqui na Tremind. E é o cara que vai te dar respostas que certamente você nunca ouviu. Porque eu sempre falo que, puta, velho, quando eu não sei a resposta, ou quando eu sei, acho que sei, o Paulo vem dar uma resposta completamente diferente e eu me sinto um besta. Isso que a gente acha que é bom vendedor, né? E isso é uma merda. Ele vai fazer isso hoje, ele vai desconstruir, vai sentir você, vai fazer você se sentir um idiota também junto com a gente, porque a gente vai fazer as perguntas idiota. Mas você não vai se sentir um idiota porque ele é muito gentil. Esse cara é fodido, nós estamos falando aqui com o Paulo Bruning. Ele é um consultor comercial, mas eu vou tomar a liberdade aqui de dizer que ele é muito mais que isso. O Paulo, puta, ele chegou até aqui na Tremind porque não administra, né, mas presta consultoria em empresas, puta, grandes, empresas de amigos nossos que saíram de patamares, eu não sei nem se dá para falar os números, né, mas saíram de patamares, puta, relativamente pequenos para patamares muito grandes. Então, um cara fudido, extremamente humilde, sempre na parte comercial, né, Paulo? Então, eu vou simplificar aqui, porque a bio do Paulo é bastante extensa, mas, Paulo, eu vou pedir para você contando ao longo do podcast aqueles cases que você puder contar. Ó, para essa resposta, eu vou dar um exemplo dessa empresa, até não ficando só na advocacia em si, né? Esse cara aqui fez essa jogada e o negócio dele pegou uma proporção enorme. Pode ser? Combinado? Então, Paulo, obrigado aí por topar o nosso convite, satisfação tê-lo aqui. E o homem que tem gêmeos em casa, para começar a pergunta mais difícil, como você administra o tempo, trabalho e tendo gêmeos em casa? Então, na verdade, o desafio é um pouco maior, né? Eu tenho 3, né? É verdade. Os gêmeos vieram para completar aí. Não, mas dá um jeito, tem tempo para tudo, é só equilibrar certinho. É uma questão só de prioridade. Não fala isso que eu posso complicar quem eu não priorizo. Boa. Ô, Paulão, deixa eu começar soltando uma pergunta, para a gente ir direto no assunto. Por que tem essa... Primeiro, acho que você manja um pouquinho do mercado, você está com a gente faz tempo já, então você tem, autoridade para falar. Por que existe essa questão da advocacia, dos caras falarem, advogado não sabe vender? Da onde vem, cara, o princípio base da venda? Assim, que eu perguntaria assim, de maneira bastante objetiva. Se o advogado, dizem que o advogado não sabe vender, é porque na faculdade, se elas sabotam o cara e tiram ele daquilo que é de venda, ou essa é uma desculpa que o cara dá para si mesmo? Quando você vê assim um bom vendedor e quando você vê que, porra, esse cara não sabe vender, tá lá no berço mesmo, porra, isso é ensinável, larga disso, deixa de conversa e vai aprender a vender. Como é que é isso na prática, na tua cabeça? Vamos lá, é complexo. Mas vamos pensar de várias formas diferentes. Eu acho que assim, quanto mais técnica é a formação da pessoa, menos tino ela vai ter comercial. Comercial, não para venda. Porque o comercial a gente sempre enxerga aquela pessoa mais comunicativa, que vai desenrolar melhor, e o técnico normalmente ele não é tão comunicativo. Ele é uma pessoa mais de aprofundar um determinado tema. E como a advocacia é uma coisa técnica, eles precisam ter muita informação, tem que entender muito de algum assunto, eles aprofundam mais conhecimento do que socialização. Certo? Então, assim, o nível comercial vai ser menor por causa de comunicação. Porém, se a gente falar de vender, que nem eu brinco, né? Eu não sou um vendedor, mas eu me criei como vendedor. Sim. Sem ter as habilidades. A minha habilidade era ouvir. Eu acho que o advogado está muito mais nessa linha. Entender a necessidade, saber onde estão as oportunidades, e aí conseguir aplicar o conhecimento dele. Então, assim, eu acho que a forma de vender é diferente do que o mundo enxerga. Mas eu acho que a habilidade que eles têm de ouvir é muito mais efetiva do que a habilidade de comunicação que o mercado fala que a pessoa tem que ter para ser um bom vendedor. Tá. Mas se o advogado é um bom ouvinte, por que ele não é um bom vendedor na grande maioria das situações? Faltam as técnicas? Aí que tá, eu acho que ele é um bom vendedor. Entendi. Alguns vão aprofundar muito o tema e vão ficar muito técnicos. E eu sempre brinco assim, ó, a venda ela tem um momento em que ela acaba. Que é a hora que o cliente dá os sinais e fala os sims. A tendência da pessoa técnica é continuar falando, mesmo depois que a pessoa já falou. Faz sentido. Aí a chance de se perder a venda é muito grande. Então, assim, é ir até o ponto de venda, entender, assim, atendi a necessidade, ouvi o que o cara precisa, apresentei para ele a solução, ali a gente tem que começar a diminuir, cortar, porque dali para frente dali para frente é para trás. Entendi. Ô, Paulo, assim, tem uma parada que é direta, assim, a gente tá falando hoje no almoço, eu e o Vitor almoçando, e a gente, aqui como software agora, falando, cara, a gente precisa resolver o problema comercial dos advogados, né? E resolver o problema comercial dos advogados é assim, 90% do mercado é pequeno, né? Então, são advogados que trabalham sozinhos, não estou falando nem advogado iniciante,
porque são 1,3 milhões e tem quase 200 mil escritórios. Né? Alguns falam 150, outros falam 200, mas que seja, é um número expressivo. Tá. E desses, 90% são caras pequenos, assim, sabe? Tem um sócio, tem uma secretária e tal. E esse cara, às vezes a gente fala aqui nos bastidores, ele não vai comprar mais leads, às vezes, porque ele é pequeno, já está no limite dele. E a gente quer que o cara cresça, às vezes, mas, cara, às vezes o cara está 10 anos fazendo aquilo, você quer, mas ele está de boa. E quando você conversa com esses caras, a resposta é sempre a mesma, assim, sabe? Ou próxima disso. Cara, é muito ruim de lidar com gente, não consigo um bom vendedor, entendeu? E aí tem mais o fator advocacia, porque existe uma premissa de que para ele ser um bom vendedor, ele tem que ser técnico. Né? E daí cai nesse dilema que você falou. Então, a pergunta seria assim, né? Como é que você mentaliza a contratação de um primeiro vendedor? Isso está muito mais, sei lá, tá em quem está contratando. Tem que ter uma mentalidade diferente quando você é pequeno, em pegar mais na mão. Quando você é grande, você já tem um processo mais definido. Como é que você entende que você chega na empresa, a empresa é pequena, ela já quer fazer tudo perfeito e tal, bonito, e você fala, não, cara, só contrata um cara aqui para atender telefone, sei lá, fazer o básico. Como é que é essa linha do tempo, assim, sabe, na hora de você formar uma equipe de vendas? Então, aí tem um outro ponto que é bem interessante. Porque pensa assim, agora vamos falar um pouco sobre pessoas, Tá. para a gente entender como que se chega nesse ponto, né? Ao longo do tempo, o que a gente percebe? Vamos lá. Advogados têm uma tendência de ser pessoas que vão focar mais em precisão, certo? Aham. Vão querer acertar mais, expor menos a um risco e vão tentar chegar num método. Qual a chance da pessoa que foca em método querer arriscar muito? É pequena. Aí já diminui. Então, assim, isso que você acabou de trazer é o case. É você colocar alguém para fazer, mesmo que seja o feito. Tá. Só para O iniciar. básico ali. O básico. Faz o inicial e começa a rodar. A maioria não faz por quê? Não, mas espera aí. Será que o vendedor vai conseguir responder da forma adequada? Será que ele vai entender a necessidade? Será que ele não vai expor meu nome? Entra uma série de fatores por trás que impedem de avançar. Tá. Como a maioria das coisas que a gente faz na vida, né? A gente sempre quer... Fato. Eu não quero errar, né? Então eu vou sempre buscar entender qual é a melhor forma de fazer isso para não errar. Aí eu acho que está o grande ponto de trava. Ah. É esperar o momento adequado, a pessoa ideal, o momento perfeito. O que eu digo assim, ó, se você coloca uma pessoa lá que tenha uma boa escuta e que entenda o mínimo do negócio, ela já vai conseguir absorver a demanda. Porque pensa comigo assim, ó, uma pessoa que procura um advogado, essencialmente, vamos falar assim, ela tem um problema. Uhum. Ela quer uma solução, Fato. certo? Se ela for ouvida, qual a chance dela continuar? Eu tenho um problema, eu arrumei alguém que me ouve. Só precisa saber fazer a pergunta no primeiro momento ali, né? Me É conta o só teu isso, problema, né? é só isso. O que você precisa? Daí você vai dar a escuta para ela, vai ter o entendimento, vai filtrar e direcionar. Então, assim, é uma pessoa, na verdade, muito simples. Não precisa ter muito conteúdo nisso, não precisa ser uma coisa muito elaborada. Precisa ter alguém que consiga absorver a demanda, entender o mínimo possível da demanda e repassar isso. O mais importante é, nessa hora, a gente precisa de um vendedor, como o mercado diz, uma pessoa altamente comunicativa? Não, a gente só precisa de alguém que entenda a demanda. Tá. Mas eu acho que o advogado vai trazer, tá nos ouvindo, vai trazer uma lebre. Não, mas, porra, peraí, na advocacia é diferente e tal. Tem mercados que você já chegou sei lá, o mercado de investimento, que a gente tem bastante, né, tem amigo em comum. É a mesma coisa, geralmente o cara fica batendo cabeça, falando, não, tem que ter um cara extremamente complexo, que entenda bastante logo no primeiro atendimento. É assim mesmo? Normalmente vai ter esse preconceito Tá. de que precisa, porque assim, ó, todo mercado que você conversar, que nem falou, tem advocacia, tem o mercado financeiro, se você for falar com um médico é a mesma coisa, Sempre é técnico, todos né? eles acham que o mercado deles é diferente. E realmente é o mercado. Porém, a forma de vender esse mercado nem sempre é tão diferente assim. Fato. Ela vai seguir uma mesma lógica. E eu sou do princípio que tudo parte de um bom entendimento. Então, assim, se você entender a demanda, der ouvidos para a pessoa, se interessar pelo problema dela, meio caminho andado. E como eu vivi na prática isso, Sim. na área comercial também, dentro da instituição financeira, eu via que o que as pessoas queriam lá não era alguém que vendesse produto. Era alguém que entendesse o problema delas e apresentasse uma solução. Quem ouvisse, ganhava. Fato. Faz sentido. Até tem uma parada, né? O Paulo, quando ele tava aqui conversando com o time e tal, eu lembro que você falou que a última experiência tua vendendo mesmo era vendendo não era andaime, né? Mas era estruturas metálicas lá para galpão. Cara, quanto que custava hoje, por exemplo, para montar uma estrutura mínima, assim, por exemplo, no caso? Os projetos variavam de 100 mil a
7 milhões, 8 milhões. Mas aí o que fazia o cara gastar, tipo, toda essa grana? Era pela necessidade mesmo? Porque eu vejo que, por exemplo, quando você estava conversando sobre isso, né? Tipo, a parada da estrutura lá era por mais espaço, mas não necessariamente ele precisava de mais espaço naquele momento. Só que aí o Paulo ficava lá meio-dia sentado com o cara e fazia o cara comprar o negócio. O que exatamente você, tipo, usava nas suas técnicas assim que isso poderia reverberar, por exemplo, para um advogado que não consegue fechar um contrato às vezes de 5, 7 mil reais, por exemplo? Vamos lá, eu acho que na escuta tem muitas coisas importantes. A gente tem que sempre entender a real necessidade. Se a gente se prender muito no que a pessoa trouxe, a gente não vai conseguir vender. Porque às vezes ela chega com a ideia errada. Pois, você tem um aprendizado animal. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa chegava e falava, cara, eu quero encher esse galpão aqui de estrutura, não sei o quê. Para mim seria maravilhoso. Falar, bora, vamos encher de estrutura aí dentro. Mas a minha pergunta sempre era a mesma. Por quê? Daí ele começava a explicar. Daí eu entrava em outros pontos. Peraí, mas como começou a empresa? Por que você está indo por esse caminho? Para entender qual foi a lógica de construção dele. Por isso que eu levava meio-dia, coisas que as pessoas levavam 1 hora para fazer. Mas a diferença estava onde? Na conversão. Porque assim, a demanda vai surgir. A questão é o quando aquilo você consegue converter. Que daí é as histórias do que a gente mede em funis, essas coisas, para entender como funciona. Qual está sendo a assertividade da abordagem? Como ela funciona? Então, assim, quando eu começava a questionar, depois eu pegando alguns feedbacks de alguns clientes, né, eles falavam assim, chegou uma hora que eu já tinha conversado com tanta gente sobre aquilo ali e mudou tanto depois que a gente falou, que eu não quis nem falar com mais ninguém. Porque ia ser tão difícil explicar para eles aonde a gente chegou que acabou ali. Porque isso, se a gente for pensar na advocacia, eu acho que assim, é como se fosse o aprofundamento da tese. Sim. Você vai tão fundo na tese que a pessoa fala, nossa, não quero falar disso com mais ninguém. Sim. Porque eu já fui muito longe no... Tem um pouco de coerência aí também, né? É a história do telemarketing, sabe? Você ligou, falou com a primeira pessoa, pediu todos os teus dados. Daí você vai falar com outra, ele pede tudo de novo. Então, assim, depois que você levou a pessoa até o limite do entendimento, ela não vai querer falar sobre isso de novo. Porque ela já viu que a pessoa entendeu a necessidade dela, já apresentou uma solução, é coerente, tem uma lógica, aí a probabilidade do negócio fechar é muito grande. Puta, isso eu já vi na prática várias vezes. Você gasta um tempão ali com a pessoa, só o tempo, mesmo que você não consiga aprofundar tanto, às vezes já gera aquela... Tem um livro que fala sobre isso, que é A Economia da Gratidão. Puta, é muito bom esse livro. Eu aprendi com o cara que era nosso cliente aqui, o Vinícius Terce, muito bom. E aí ele explica exatamente isso. Ele fala, quando você se aprofunda, você chega num ponto que a pessoa fica na dívida contigo. Isso armas a pessoa. Então já explica e tal. Mas assim, ele fala que é mais fundo que isso ainda. Fala que é intrínseco isso da sociedade, sabe? Então se você entregar bastante valor, cara, ele vai de alguma forma comprar você, sabe? E a gente vê que isso na prática acontece. Mas, ô Paulo, eu tenho uma curiosidade, antes da gente sair daquela questão do vendedor. Até no almoço estava discutindo isso com o Vitor. A gente já viu tem vários, enfim, gurus aí de venda que falam do perfil do vendedor. Isso é uma parada que o advogado, tá sempre procurando, tá? Ele entendeu que beleza, bota o pé na água, né? Eu aprendi recentemente e gostei da linha de raciocínio que o cara tem que ter foco, tem que ter disciplina e tem que ter resiliência. Tá? Mas palavrinha bonita pode dizer assim, ó, o cara tem que ser focado, porque se não for focado não consegue fazer nada. E tem que ter disciplina, porque, vendedor é o tempo todo ligando, indo pra cima e tal. Então tem que chegar minimamente uma organização, assim, né? E resiliência pra tomar porrada. E aí eu comecei, rodei agora, a gente tá rodando um programa de trainee novo, botei isso no programa. Falei, essas 3 palavras aqui pra gente, em um comercial, né, em um trainee nosso, são muito importantes. Descreva pra mim por que você tem elas, assim. Me conta um caso aqui, por exemplo, que, né, eu sou focado. Mas por quê? Me fala uma história aqui e tal, né? Cara, e aí eu vi um monte de cara que trava, velho. Não consegue. E tem uns que são muito óbvios. Cara, não. Porque, por exemplo, assim, daí achei massa pra caramba. Não, cara, eu faço academia todo dia às 6 horas da manhã. Faço há mais de 3 anos. Isso mudou a minha vida e tal. Top. Provado. Como se eu desse um tiquezinho. Ok, justifica, né? E aí eu vi que vários correram. Mas eu olhava as outras coisas do cara e falava, mas o cara tem um currículo legal. E aí eu adorei vendo isso assim. Falei, cara, que massa. Já o Vitão tava trazendo uma outra linha de raciocínio. Agora pergunto pra você assim, o que você já viu ao longo desse tempo todo? Tem um perfil, velho? Quer ver que interessante? Vamos lá. Agora vamos começar Vamos ampliar o globo. Vamos lá. Foco, disciplina e resiliência. Certo? Quantas pessoas que você conhece que são altamente comunicativas e são disciplinadas? Poucas mesmo. Quase nenhuma. Quase. Sim, porque tem pessoas que são trabalháveis. Né? Então, assim,
Quase nenhuma. Então, assim, se a gente for pensar no estereótipo do vendedor, a gente já tem um gap aí. Claro, Porque a gente não vai conseguir exigir disciplina e organização numa pessoa altamente comunicativa. fato. Certo? Mas o foco e a resiliência são importantíssimos. Certo? Então, assim, eu falaria assim que a questão da disciplina ela pode ser alterada por outras coisas. Tá, Mas assim, o foco e a resiliência, se não tiver, vai sofrer. sim. Porque os números comprovam, né? Quanto um vendedor toma de pancada e quanto ele tem de conversão. Pois é. Então, A assim, conversão sempre é baixa, né? sempre é Não me baixo. parece que nunca viu, a conversão é 80%. Não, a conversão sempre está ali nos 20, 30, Sim, 40. sim. O melhor Então, negócio assim, de todos, né? mais perto do que ganha. Pois é, velho. Então, a cabeça tem que estar boa. Vamos falar assim. Fato. E se não estiver focado, você sai. Ô, Vitor, enquanto que você falou no almoço ali, tá lá entrevistando, o Vitor tem um... Puta, fala aí. É que assim, a gente tava estudando alguns modelos, né, de tipo formato de entrevista e tal, negociação e essas paradas, e caí num conteúdo que falava muito sobre a questão dos traços natos e dos traços adquiridos do comportamento da pessoa. E aí, para um vendedor, o traço nato necessário é o traço da competitividade. Então, o cara tem que ser competitivo nato, porque você bota uma meta e aí o cara bate a meta, aí você bota outra, ele vai atrás, ele não tá muito preocupado só com a meta, ele tá preocupado com ganhar. Ele quer ganhar de todo mundo. Então, o tempo todo ele tá, tipo, com só sangue nos olhos, querendo fazer isso. E aí, tipo, a dúvida nesse conteúdo era, cara, como que eu identifico isso? Como que eu sei que o cara tem esse traço competitivo nato nele? E aí foi uma parada que o cara perguntou, por exemplo, assim, eu entro na vida do cara. Tipo assim, eu pego e falo assim, tá, como é que teus pais lidavam com dinheiro? Porque se o cara nunca teve escassez de grana na vida, é muito mais improvável dele ser um cara que tem esse sangue no olho a ponto de querer vencer de todo mundo, do que um cara que teve uma certa escassez. Não precisa ter passado fome, mas tipo, o cara teve alguma dificuldade na vida que fez com que o cara sempre tivesse aquela vontade de ganhar, de ser melhor, de ser o tempo todo o melhor. Eu tenho que ser o melhor. E aí isso é onde você observa a naturalidade do cara, nasceu com ele. Então, tipo, eu posso botar ele onde ele for. Se tiver meta, o cara vai arregaçar. Isso é uma parada que eles estavam falando lá na discussão, que entra num nível pessoal mesmo na entrevista. Tipo, cara, como é que era a relação dos teus pais com o dinheiro? Qual foi o maior feito que você teve na tua vida que você se orgulha? Pra ver se o cara fala assim, tive competições esportivas, alguma relação, de certa forma, um pezinho no esporte também pesa. Como que é a tua visão? Até porque você é esportista também, né? Então, enfim, vai pesar um pouquinho pra esse lado, mas como é que é, né, essa visão tua nesse sentido? A competitividade, eu acho que ela se divide em duas partes. E eu acho que isso é uma coisa importante de entender quando a gente vai identificar o nível de competitividade da pessoa. Por exemplo, assim, vocês me conhecem há um tempo. Vocês acham que eu sou uma pessoa competitiva? Não, também acho que não. Certo? E eu participo de competição. Sim. E eu sou competitivo. Mas eu acho que você vai lá pra dar uma miguela também. É. Saiu um pouco de Entregou. casa e tal. Descobriram. Então, assim, mas eu consigo ser competitivo lá. Mas a minha competição é mais interna. Faz sentido. Então, assim, eu não quero ganhar de ninguém. Eu quero terminar sabendo que eu andei no limite. E essa é a minha competição. Se ainda isso for necessário e eu vencer os outros, ok. Mas eu não tenho aquela necessidade de ganhar de alguém. Eu tenho aquela necessidade de entregar tudo. Quando a gente tem essa necessidade de entregar tudo, a gente consegue fazer algumas coisas com metas. Porque você se cobra internamente. Mas daí isso tem que estar amarrado a alguém. Quando a competitividade ela é nata no sentido de vencer alguém, você não precisa gerar compromisso com ninguém. A pessoa, por ela mesma, ela vai lá e faz. Daí vem da questão da condução desse vendedor, eu diria assim. Tá. Por exemplo, eu sou um vendedor que eu precisaria de alguém ali me estimulando e falando, temos que fazer tanto, isso aqui vai colaborar para isso, entendeu a necessidade daquilo. Uma pessoa extremamente competitiva, se você colocar um objetivo e falar que alguém é capaz de fazer aquilo lá, ela vai atropelar, e se você desafiar, ela vai fazer ainda mais. Por quê? Porque ela tem a necessidade de se provar. Faz sentido. E ela vai esperar um reconhecimento por isso. Faz sentido. Então, assim, são formas diferentes daí de conduzir. Os dois conseguem vender, mas eles vão vender de formas diferentes. Então, assim, aquela questão da conversão, né? Eu vivenciei na prática quando eu fazia venda. Então, assim, quando eu conseguia atingir um alto nível de conversão em venda, as pessoas altamente competitivas ficavam incomodadas. Elas falavam assim, como que ele tão calmo ali, ele consegue vender tanto, e a gente que se matando, eu faço uma porrada de visita e não consigo vender tanto. Justamente porque eu estava focado na efetividade. Sim. Eu não estava focado em quantidade, em volume, ser efetivo, o máximo possível para trazer um resultado. Porque assim, a velha história que a gente sempre fala, né? Você prefere 10% de 100, né? Ou você prefere 1% de 1000. Cara, a gente tem que entender sempre aonde a gente está indo. Qual é a produtividade máxima para ser atingida. Quando a gente fala de competitividade, a nata, aquela que sempre vai colocar você para tentar
superar alguém, essa aí você não precisa estimular de forma nenhuma. É só duvidar, provocar que vai fazer. A competitividade interna ela precisa ser estimulada porque ela tem que estar atrelada a um objetivo. Assim. Beleza, eu tenho que ganhar, mas por quê? Ah, não, você tem que ganhar porque tem uma pessoa lá que se vê um cara como você ganhar, aquela pessoa vai, opa, eu vou. Daí eu vou fazer por alguém, não por mim. Ô, Paulo, antes de sair desse ponto, tem uma parada que até hoje eu preparando alguns hacks assim, aí, puta, eu tento traduzir pra empresa e ver se aquilo faz sentido. E tem um que tá relacionado à motivação, né? Eu aprendi uma vez que diz assim, né? Que se a pessoa não faz alguma coisa, né? Você tenta avaliar se ela não fez por motivação ou por capacidade. Se for por capacidade, beleza, top, porra, falha tua como gestor, tem que ensinar e tal. Mas se for por motivação, ferrou, né? Porque, puta, motivação você não tem que você dar pra pessoa que ela se motiva. Como é que é a relação da motivação na venda em si? Você acha que, puta, você, por exemplo, é um cara que é mais tranquilão e tal, não parece um cara altamente motivado, é aquele cara ultramente, né, comunicativo. Mas como é que você mede a motivação? Aí vamos para comportamento de novo. Então, assim, as pessoas se motivam por diferentes motivos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer com que o Vitor produza algo, talvez o que eu tenha que fazer com ele é o quê? Explicar o porquê, da onde, para onde, qual é a forma. E se eu chegar no Gui, talvez eu tenha que criar desafio. Então, assim, a motivação ela vem do entendimento da necessidade. Porque às vezes a pessoa não está motivada porque ela não sabe porque ela está fazendo aquilo. Mas você diria assim que então todo mundo tem um nível de motivação e o fato de ele não estar motivado, porque às vezes a gente errou. Ele não é estimulado. Não está estimulando, não deu Ele estímulo não da é forma estimulado. correta. Exatamente. Todos os seres podem ser estimulados a ter motivação. Estimulados. Ok. Não é uma certeza de que ele vai ter motivação, porque às vezes aquilo está desalinhado totalmente com o que ele acredita. Tá, merda. Entendi. A gente tem que ter feito lá na hora de contratar, falar, esse cara tem o perfil. É no pré, exatamente. É no pré. É no pré. Entendeu? Por isso que o remediar sempre é mais caro, né? Que a hora que você vai tentar consertar esse cara, às vezes ele não tem mais conserto. Já não tem mais jeito. Mas daí você vai demorar para identificar isso. Porque você não vai ter um especialista em comportamento dentro da tua empresa que vai identificar que aquele... Cara, é complexo. E o que é o feijão com arroz disso, Paulo? Eu vi hoje, por acaso, um podcast, acho que era o Excepcionais lá, e tava o presidente da Anjo, de tinta, sabe? Tá. Pô, o cara massa, assim, contando, né, a sucessão da empresa dele, e ele conta o seguinte, ele fala que em determinado momento da empresa dele, quando ele tava... o Colombo? É o Beto, né? É, tô ligado. Cara bem doidão, assim, bem bacana. E aí ele conta que no momento da sucessão, eles chamaram um consultor, e o consultor chegou lá e, puta, desceu a análise em todo mundo, ele não falou qual que era a metodologia, não sei se era um disque da vida, né, e tal, mas desceu a análise, e ele fala que tinha um cara lá, que era o cara que ele já olhava e falava, ó, esse cara aqui vai me suceder, vai ser o CEO da empresa e tal, a empresa é grande, faturamento alto, assim, e tal. E quando desceram e fizeram toda, né, puxaram a capivara dos caras, foi o primeiro cara a rodar, que não tinha nada a ver com a empresa. Eu ouvindo, falei, caraca, que louco, velho. Imagina, tipo, eu pensei assim no nível assim. É como se, por exemplo, então, pô, a gente tem uma conexão forte. O moleque é foda. Aí vem um cara, desce uma consultoria aqui e tal, daí desce e fala, ó, Vitão não tem nada a ver. Eu falo, segura aí, velho. Esse negócio tá errado, mano. Ô, o cara tá aí, velho, tá louco, o cara tá desenrolando o bagulho. Entendeu? Pergunta você, o que é o feijão com arroz? O que você deve fazer? Como é que o cara que não é um consultor, não é um estrategista de pessoa, faz o básico, velho? O que ele vê? É a alma da empresa. Ele fala, né, de alma da empresa. Fala que a empresa tem alma, então por isso que o cara não estava encaixando na alma. Mas eu achei difícil fazer o que ele fez. Então, a alma da empresa, vamos falar assim, né, está muito relacionada... Assim, a minha carreira começou entendendo nessa área, vamos falar, consultiva, né, entender de comportamento de pessoas. Ao longo do tempo eu percebi que as empresas têm comportamentos. Boa. E tem pessoas que não se alinham com aqueles comportamentos. Então, assim, é a mesma coisa. Pensa assim, ó, pensa você pegar uma pessoa que tem uma dificuldade tremenda em convencer alguém de algo. E ela tem que trabalhar no banco, por exemplo. Tá. Ela vai ter uma dificuldade tremenda ao longo do caminho. Se ela for para uma área comercial do banco. Se ela for para a administrativa, o problema está resolvido. Porque ela não precisa convencer ninguém, ela só precisa trabalhar com dados. Então, assim, o posicionamento, como no exemplo que você citou, provavelmente era uma pessoa muito estratégica e já não tinha mais como arrumar. Mas vamos falar assim, mas vamos falar na entrada, que é o que você falou, né? Qual que é o feijão com arroz para colocar alguém para dentro nesse sentido? Boa. Vendedor, primeiro, a pessoa ela tem que ter vamos falar assim, uma aptidão à vulnerabilidade. Para ela entender que a produção dela é que vai gerar o resultado dela. Boa. E ela não vai ter certezas. Simplificando, é o cara que gosta de tomar um pouco de risco ali, ó. Vai pro risco. Você ganha 2 contos no mês, mas você pode ganhar 5, cara. Pronto. Assim. Agora você pensa uma pessoa totalmente conforme ouvindo isso.
Tá. Não, mas como é que faz? Como é que eu vou me programar para 2? Isso. Boa. Pior Você que tá a gente vê entendendo? isso, é verdade. A pessoa precisa de uma certeza, ela quer segurança. O vendedor, normalmente, ele não quer segurança. Ele quer uma possibilidade. Espera aí, se eu produzir absurdamente, eu posso ganhar absurdamente? Tô dentro. Então, assim, a pessoa que está mais apta ao risco, É legal isso aí. ela vai se expor mais e ela tem uma chance de dar mais resultado. Mas o Victor trouxe uma coisa antes que também é complementar a isso. O nível de necessidade da pessoa. Quando ela já experimentou a necessidade, ela também tem uma tendência muito maior a conseguir se adaptar mais fácil ao trabalho. Então, Faz daí não sentido. importa nem muito a área. Ele vai fazer vender o bagulho. Ele vai fazer acontecer, Claro. porque ele tem uma necessidade. Quando a gente fala da motivação, fazer um link entre as duas coisas, né? É que motivação e necessidade, elas se confundem em alguns momentos. Por quê? Porque às vezes o que te motiva é uma necessidade. Então, muitas vezes, o que as empresas fazem? Algumas fazem de forma acertada, outras acabam errando, mas elas vão lá e geram necessidade nas pessoas. Então, às vezes a pessoa está ali, estável, produzindo, entrega, bate a meta, sabe quando está... Sim. Mas a pessoa fala, pô, mas tá muito morno esse cara, ele precisa fazer mais. Daí vai lá e gera uma necessidade nele. Vai falar assim, cara, ó, precisa você fazer tal e tal coisa, senão Tchau. vai ficar ruim para você. E daí ele vai lá e gera a necessidade. Sim. Só que dependendo do perfil dessa pessoa, ela pode espanar. Caraca. E daí você vai pegar uma pessoa que está performando, ok, Você não acabou de matar ela. e você vai matar ela. Sim. Faz Então, sentido. esse equilíbrio a gente sempre tem que entender. Então, assim, pessoas com necessidade têm uma chance muito maior de dar resultado. Porque elas precisam, elas não têm opção. E sempre quando a gente tem opção, a gente fica um pouco mais tranquilo. Então, a gente entrega um pouquinho menos. A não ser que seja uma pessoa Quando você fala da extremamente necessidade ali, dá para considerar a necessidade na sua essência da palavra mesmo. Pô, o cara tem que pagar as contas, tá? Ou tem uma outra? Tem outras. Tá. Vou te dar um exemplo. Pega lá. Vamos lá. O João. Tá. Vamos criar o personagem, o João. Sei. O João vem de uma família muito bem sucedida. Ele é herdeiro, Uhum. certo? Mas ele precisa trabalhar. Tá. Porque ele tem que provar o seu valor. Mas tem que identificar isso. Você tem que identificar isso. Boa, tá. Ele tem que provar o seu valor. Daí a gente descobre que o pai do João é um cara que cobra muito ele. Pô, olha o que eu fiz. Daí o João apresenta alguma coisa, o pai chega e fala, pô, João, você não consegue nem fazer isso. Sempre atrelado ao que é o mercado do pai. Tá. Daí o João faz o quê? Eu vou para outra área, onde meu pai não entenda nada. E lá eu tenho que vingar. Nossa, tem alguns amigos assim. Você tá entendendo? Sei. Por quê? Porque daí lá eu vou dar resultado. Claro. Aí virou necessidade. Porque ele tem que se Bem. provar por uma validação interna. É dinheiro? Não é dinheiro o problema dele. O problema dele, às vezes, é ego. Às vezes, é a imagem dele perante um grupo, perante uma comunidade, vamos falar assim, né? Que ele precisa apresentar algo. Então, assim, esse é só um exemplo. Tem vários outros. Às vezes é em casa. Às vezes é uma esposa, um marido ali que cobra muito. Ele pega e fala assim, pô, como é que você não cresce lá dentro? Como é que você não consegue aquela... E isso causa nas pessoas uma necessidade. Por quê? Porque ela tem que se provar de alguma forma. Então, assim, isso a gente consegue como? Estando próximo. E uma pergunta que você faria num processo inicial ali que você consegue extrair isso? O que vem na cabeça assim? O que é mais difícil para essa pessoa na vida dela? Entendi. O que mais incomoda hoje, assim? Não, qual é a pior coisa que você tem que lidar na tua vida? Entendi. Porra, essa pergunta é forte. É hein? forte pra caralho. Porque daí você olha para ele e vai falar assim, às vezes ele vai... Tem um momento, né? Você não vai começar uma entrevista com... Tá no contexto ali. Né? Bom dia, tudo bem? Qual a coisa mais difícil já passou na sua vida? Bom dia, tem uma pergunta só, né? Faz sentido. Cara, tem uma parada, Paulo, que eu achei interessante, porque assim, ó, esse é um insight, um aprendizado que eu tive, uma das fases mais difíceis da minha vida, assim, quando eu aprendi isso. Que foi assim, a gente vive muito de uma motivação, só que a capacidade do ser humano de oscilar, um dia que tô muito bom, tô 10. Aí outro dia, no dia seguinte, puta, sei lá, minha mãe brigou comigo, não sei o que, aconteceu alguma coisa, puta, eu tô 3. E aí isso é o tempo todo altos e baixos, sabe? Um aprendizado que eu tive muito, isso foi com um cara, foi um gringo, né? O Gary Vee que falou sobre isso, que tipo, esse insight pra mim, ele falou assim, cara, eu nunca tô 10 e eu nunca tô 0. Eu tô sempre entre 5 e 7. 5 e 7. 7 é o meu melhor dia e 5 é o meu pior dia. Mas assim, ó, é muito próximo uma coisa da outra. Então, todos os meus dias acabam sendo muito parecidos em termos de motivação, né? Tipo, como eu tô me sentindo. Porque eu não me deixo também, puta, tipo, nossa, bati um recorde, fiz um puta negócio. Eu não deixo aquilo me levar para um nível de motivação 15, que depois pode dar tudo errado, e daí do 15 eu venho pro 3. Então, pra mim é tipo, legal, massa o negócio, e eu me controlo nesse sentido. E ao mesmo tempo, quando alguma coisa muito ruim acontece,
cara, não é a pior coisa do mundo, eu não vou morrer, não tô correndo risco de vida, tá tudo certo. Então, também penso por esse lado, para controlar, para não ir muito para baixo também. Para que ele consiga manter um nível de constância. E eu vejo que isso nas vendas impacta diretamente, porque às vezes o cara, tipo, tem os dois lados, né? Porque ele tá chegando perto da reta final ali pra bater a meta dele no final do mês, o que ele se propôs. E o cara não bateu. Aí tem duas formas, ou o cara vai explanar e vai falar, tipo, cara, eu não vou conseguir bater, deixa pra lá. E aí ele perdeu toda a motivação dele baseado naquilo, ou o cara olha pra aquilo e fala, cara, nossa, que tesão, falta muito ainda. Agora eu vou arregaçar esse negócio aqui, vou pra cima e tal, não sei o quê. E aí chega na semana seguinte, tipo, acabou. Aí ele, puta, tem que começar de novo. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, como é que você enxerga isso? Porque eu vejo que isso impacta, de certa forma, no advogado, principalmente pro cara que ouve a gente, que é tipo um cara sozinho. Então, ele vive muitas outras frentes do escritório. Isso permite com que ele tenha uma facilidade muito grande de, tipo, nossa, tomou uma chunchada do juiz lá, aí o cara já tá puto, velho. 3 horas da tarde, tá chegando no escritório, já tomou uma chunchada, ele já tá putaço, aí ainda tem que atender os lazarentos dos clientes dele no WhatsApp, sabe? Então, como é que ele deixa isso talvez não se afetar tanto, porque isso de fato impacta, né? Ou não, na questão das vendas ali. Aí você está falando de um tema que eu acho que é frustração. Então, assim, eu acho que a gente tem que conhecer qual é o limite da nossa frustração. Quanto a gente aguenta se frustrar. Então, assim, nesse ponto, cada pessoa vai ter um limite. Cada pessoa vai ter uma capacidade de absorver uma frustração. Então, como você falou, você teve experiências que te levaram a entender que, pô, para mim é aqui, ó. Eu tenho que ter vamos falar assim, ó, o meu nível de variação aqui tem que ser no máximo 3. Vamos falar assim, de 7 a 4. Saiu disso, eu vou me complicar. E tem pessoas que conseguem trabalhar do 0 a 10 porque elas não geram tanta expectativa. Elas fazem por acreditar que aquilo pode dar certo. Mas elas já consideram que pode não dar. Sabe aquela história? Eu vou fazer para ganhar. Mas se eu não ganhar, tá tudo certo. É complexo, mas não é todo mundo que consegue lidar com isso. Daí isso é uma coisa muito individual. Então, assim, vamos falar assim, esses especialistas, né, esses teóricos, né, que têm essas visões, eles falam muito com base no que funciona para eles. Sim. E quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar os advogados que hoje acompanham o trabalho que vocês fazem. Quantos você acha que aguentam essa variação? E quantos não aguentam? Acho que poucos aguentam o tranco, porque, tipo, qualquer ciscadinha ali, os caras já, tipo, deixa pra lá. E quantos você acha que pensam da seguinte forma? Vamos lá. Todo advogado tem um case. Se você perguntar para ele, pô, conta um case legal aí, ele vai contar uma história legal, certo? Esse case, será que sempre deu tudo certo? Com certeza não, né? Aí que tá o ponto. Então, assim, aí entra questões da venda, vamos usar isso na venda para ficar fácil o entendimento, é assim, eu chego para vender para o Gui alguma coisa, mas eu acabei de sair de uma reunião com você, e a reunião foi um lixo. Então, na teoria, eu chegaria desmotivado para falar com o Gui. Pensa que assim, a venda, 50% de chance para mim e 50% para o Gui. Eu tenho 50% de chance de sim. Só que se eu não chegar com os meus 50 aqui completo, o Gui já está ganhando de mim. Eu já vou chegar com uns 45. Verdade. Então, assim, se eu não chegar completo cada vez que eu vou iniciar alguma coisa, eu vou deixar de entregar algo. Faz sentido. Então, assim, se você sabe que a tua avaliação é pequena, seta ela ali, deixa tudo certo. Por quê? Porque senão você sempre vai começar um negócio muito ruim. A gente subestima isso, né? Demais. Fato. Por outro lado, o excesso de confiança vem quando você vem de uma reunião boa. E o excesso de confiança também te derruba. Porque daí você vai abrir mão de falar algumas coisas que você tem que falar, porque você está tão confiante que você vai passar a batida em alguns pontos. Então, assim, sempre pense que Cara, isso é muito louco, velho. cada conversa é uma largada, sabe? Sim. Ó, vai começar de novo aqui do zero. Cara, meu dia tá top. Mas se eu não começar do zero aqui agora, Sim. não vai funcionar. É animal isso aí. Pega o exemplo de hoje. Uhum. Meu, eu tenho 3 filhos. Sim. Você acha que eu dormi bem? Ei, não, eu tô certeza. Qual a que não. chance? Você tem um? Qual a chance de eu ter dormido bem com 3? 50-50, né? É 10-90. Então, assim, eu já estaria muito atrás. Mas eu ponho na minha cabeça assim, o que vocês têm a ver com isso? Sim. Entende? Nada. Por quê? Porque a expectativa que vocês chegaram aqui é uma. A perspectiva que eu trouxe para cá é totalmente diferente. Então, assim, sempre tem que zerar. Então, assim, tem pessoas que vão funcionar muito bem na variação e tem pessoas que não funcionam. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou totalmente o oposto disso. Eu não ligo de entregar tudo e não levar nada. Mas eu tive certeza que eu entreguei. Sabe aquela expectativa do retorno. Por isso que eu falei, nós estamos falando sobre expectativa. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em gerar expectativa. Porque eu sei, cara, se não acontecer, ok. E às vezes isso não acontece agora.
Só que se você entrar e no meio da conversa você tiver a sensação que o Gui não está tão interessado assim, eu acho que ele vai pular fora do negócio. E eu tirar o pé, ferrou, porque às vezes o Gui só estava tentando entender melhor. Ele não queria verbalizar porque ele estava pensando, putz, se eu falar agora, ele vai ver que eu estou interessado. Estava no jogo da negociação, entendeu? Então, assim, muitas vezes, pensando no caso do advogado, eu acho que isso é ainda mais profundo. Por quê? Porque ele tem um desafio maior, né? Que é desligar a chave da associação, às vezes, que ele faz com o problema da pessoa, né? Então, ele foi lá na frente do juiz, passou uma situação complexa, ele chega e tem uma reunião, por exemplo, logo em seguida com o cliente. Se ele ficar com a cabeça lá na conversa com o juiz, essa reunião aqui vai ser uma desgraça. Ele não vai entender o que é, ele não vai conseguir apresentar uma solução e ele não vai conseguir se conectar com o cliente. Então, a chance dele perder é muito grande. Na verdade, o que você trouxe da lógica de 50%, achei top, porque você chega com uma margem muito pequena, então. Não, ele chegou perdendo já. Para virar esse jogo é muito difícil. Mas se a margem é tão pequena assim, Paulo, até eu vou pedir para você até comentar, que você falou até do teu perfil, né, como vendedor na época, que você tinha uma eficiência animal. O que você fazia, assim, tipo, dava uma meditadinha ali, um minutinho antes, tinha um checklist, seguiu o padrão, seguiu o script. Eu vou só comentar isso por causa de um exemplo que teve aqui, aí foi quebrado agora, né, recente, porque a Gabriela bateu o recorde do cara. Chegou um cara aqui uma vez, como é que era o nome dele? Vou falar o nome dele, porque nós vamos falar bem, né, Alexandre. O cara entrou no primeiro mês, assim, não era comum. O cara, comeu o script, apresentação, bonitinho e tal, e já fez 4, 5 vendas, assim. E a gente falou, cara, esse cara é monstro, velho. Só que a gente via ele atendendo, via que era robótico. Mas o cara comeu e vendeu. Eu falei, perfeito, velho. Se todo mundo fizesse isso, tava excelente, tá ligado? No primeiro mês, porque geralmente vai rampando. Aí a gente, caramba, esse cara acabou não ficando, tal, não teve uma continuidade, então a gente não tem um histórico. Mas a pergunta seria assim, é só a técnica ali? É só fazer de novo, sai da largada e repete o spin, seja qual for a metodologia que o cara aprendeu para vender? Aí que tá. Aí a gente tem a complexidade da venda, né? Sim. Em vários mercados eu vou te responder sim. É isso que você tem que fazer, segue, porque já foi testado, já foi provado e isso funciona. Sim. Eu queria muito poder contar uma história maravilhosa que eu sabia tudo que eu estava fazendo quando eu vendia, mas eu não sabia. A história seria linda. Eu falava, não, você faz isso. Hoje, olhando, eu falava, cara, funciona porque tinha uma lógica. Sim. Eu seguia uma lógica, mas ela não era planejada. Eu descobri depois analisando o que eu fazia. Então, assim, a minha lógica nunca era repetir um processo. A minha lógica era chegar lá sem perspectiva, no sentido de como vai começar a reunião. Eu sempre começava pela mesma pergunta. Como é que começou isso aqui? E a pessoa começava a falar. E aquela conversa podia ir para um caminho de família, podia ir para um caminho de negócio, podia ir para um caminho de eu sair da empresa tal e abrir essa. Enfim, ela ia para vários cenários diferentes. Folha em branco, assim mesmo. E eu deixava aí. Top. E eu incentivava. Incentivava e sempre atento, porque em algum momento ele ia dar a informação que eu precisava. Para saber qual o modelo que ele ia trabalhar. Mas se fosse colocar na metodologia, primeiro você fez uma pergunta ali para criar um raporzinho inicial e foi direto pro problema já. E ficou no problema macetando um bom tempo. E fico lá. Aí ele te deu o ouro ali. E o mais importante, a gente vai entender o que incomoda aquela pessoa, o que ela não aceita, porque ela começa a contar de frustrações que ela teve com fornecedores, enfim. Entendi. No caso do advogado, eu acho que para trazer para a realidade dele, se você tentar entender não o problema, mas o que gerou o problema, vai ficar muito mais fácil apresentar uma solução. Porque muitas vezes a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, eu tô aqui porque eu tenho que separar minha sociedade com o vidro. Daí o cara vai falar, beleza, vamos por esse caminho, vai trazer mas assim, por que você quer separar? Tá a profundidade. Daí o cara vai começar a falar, às vezes ele vai falar assim, no final, mas eu não preciso separar não. O que eu preciso é criar entende? Você abre para outras perspectivas. Fato. Porque normalmente, pensa comigo assim, no caso da advocacia, qual a chance da pessoa entender sobre o que ela vai falar com você? Profundamente, de opções, de formas, Normalmente ela não entende. Por isso que ela está te procurando. Porque ela quer entender como isso funciona. Então, assim, quanto mais profundidade você der, maior vai ser a assertividade da venda. Que daí traz o que o Gui falou lá atrás, né? Você vai levar no nível mais profundo e a pessoa não consegue mais voltar. Ela não quer falar de novo daquilo. Ele já me entendeu, ele já sabe o que eu preciso, Daí vem aquela história. Preço, né? Ficou secundário. O preço não é mais o problema. Ele entendeu o meu problema e vai me dar uma solução.
Ele tem que sentir que o outro, puta, pegou bem, né? Mas olha que você pega o ouro, Paulo, assim, ó, coisa que eu já aprendi, eu acho que a gente aplica meio natural, né? Depois de muito tempo fazendo, você não tem mais aquela. Eu não entro numa reunião falando, vou criar. Eu gosto mais ou menos dessa jogada aí da folha em branco, assim, sabe? Eu entro fazendo perguntas. Eu sempre tenho umas 2, 3 perguntas que abrem portas, assim, sabe? Certo. E depois eu deixo de acordo com, tipo, meio Zeca Pagodinho, assim, sabe? Deixo me levar. Mas quando você puxa o ouro, aí você começa a bater naquilo de maneira mais estratégica ou não? Quando você identifica o ouro. Não, eu queria poder falar que sim. Tá. Porque funciona da estratégia, né? A história ia ser muito bonita, mas... Você pegou a circunstância e você fala, pô, agora eu vou bater nisso aqui, velho. Então, Fechei é que assim, ó, negócio. eu acho que, olhando friamente, eu cometia um erro muito grande para mim, mas funcionava para venda. Porque eu me associava ao problema. Eu me sentia na pele da pessoa e ficava, caramba, olha o que esse cara passou, como que a gente pode ajudar ele a entender. Eu queria resolver o problema do cara. E isso me levava para um ponto que era muito complexo, porque eu não podia me associar. Eu tinha que resolver o problema, fazer a venda e ir embora. Mas isso é teu? É meu. É teu. É meu. Teu Daí pessoal. eu me associava. Tá. Hoje, analisando, isso era péssimo, porque eu saía de lá pensando no problema do cara. Meu Nossa. Deus, esse cara... Se eu fosse advogado, você tava fudido, Paulo. Não, eu tava morto, porque eu ia ter os problemas de todo mundo que me procurasse. Pois é. Hoje eu consigo, por exemplo, hoje eu trabalho em várias empresas diferentes. Sim. E hoje, no mesmo dia, às vezes não, né? Todos os dias, hoje eu atendo 2 empresas pelo menos no dia. Sim. Então, assim, hoje eu saio de uma empresa, eu desligo a chave, entro na outra empresa, 50-50, vamos lá, vamos resolver o teu problema, vamos atender a tua necessidade e continua. Isso teve que ser trabalhado, porque não é natural. Em mim, para algumas pessoas isso é extremamente natural, mas para mim não era. E isso eu tive que aprender. Porque para mim eu sempre ia me associar ao problema. E o que foi decisivo, assim, que você pode dar como insight, assim? Necessidade. Não funcionaria se não fosse assim. Era uma questão de modelo de negócio. Mas quando uma prática, assim, desculpa fazer o ignorante, assim, sei lá, você sai de uma reunião, eu sei que você dá os intervalos. Você tem processo teu, assim, para desligar e ligar? Porque você sai correndo de uma e já entra na outra, não dá tempo, né? Ou você consegue com essa facilidade? Não tem nada. Tem nada. Eu queria ter também para contar, ia inspiração, ficar legal também, né? Uma coisinha Ia ficar bonitinha, bonito, assim, né? Falar que eu... Pô, não, porque daí você podia já vender um arraste pra cima aqui e compra Exatamente, o curso e tal, né? se inscreve agora. Não, mas Entendi. não tem. É natural mesmo. Você foi construindo. Foi construindo e hoje, assim, hoje eu nem penso nisso. Mas nem penso, hoje vai funcionando naturalmente. Mas, como eu falo, nunca tem uma regra desenhada assim para venda. Sim. Porque assim, como eu circulo em bastante empresas, eu já vi funcionar o beabá. Ó, você vai começar aqui, você vai falar isso dessa forma. Se a pessoa responder isso, você fala isso. Mas assim, ó, o desenho completo. Feijão com arroz, meu. E tem a conversão, e é o que a empresa precisa, ela consegue gerar leads para aquilo, tá tudo certo. E atende a necessidade dela. E eu já vi folha em branco. E eu já pratiquei folha em branco. Então, assim, e funciona. Só que a disponibilidade da pessoa é diferente. Por isso que eu falo, daí vem a questão do perfil. O vendedor altamente comunicativo, ele vai ter dificuldade na folha em branco. Uhum. Por quê? Porque ele vai se perder. Entendeu? Ele vai se perder no caminho. Porque ele não vai saber, opa, agora eu tenho que ir para... Vamos para a chegada agora, né? Vamos para a chegada. Ele não vai conseguir conduzir. Então ele vai ter dificuldade para isso. Por isso que ele precisa de um processo. Top. Muito top. Opa, eu marquei uma pergunta que é o seguinte, né? Como é que você sabe quando o cara é curioso ou tá interessado, assim, né? Na advocacia, a galera reclama muito. Na advocacia tem uma questão que é a consulta, né? Existe uma linha tênue, assim, que é você dar uma informação para o cliente, assim, sabe, de graça, né? E prestar uma consulta. A OAB veda, né, a consulta. Ela não recomenda, não orienta, assim, né? Só que a gente sabe que para vender você tem que, entregar conteúdo. Então você fica naquela, assim, mas espera aí, o que é uma consulta, o que não é? Daí os caras começam a dar uns nomes meio folclóricos pro negócio. Então a gente fica sempre naquela, assim, como é que eu sei se o cara tá interessado ou se o cara é um curioso, certo? Que demonstrações que ele me dá. A gente puxou aqui, circunstância e tal, mas tem alguns detalhezinhos que você percebe, assim, é o tempo, a disponibilidade, aquela coisa assim, não, amanhã eu te ligo, vou ver e te falo. Como é que você pega isso, Paulo, assim, na essência? Eu acho que aí tem que ter muita pergunta. Tá. Com qualidade. Por quê? Porque, vamos lá, mais uma vez, eu sou uma pessoa que numa conversa eu vou muito mais ouvir do que falar. Dependendo de quem está falando para mim, vai achar que é desinteresse. Boa. Certo? Por outro lado, se começar a contar uma coisa para ele vai começar a interagir. A pessoa vai falar, tá interessado.
Mas não necessariamente você está interessado e não necessariamente eu estou desinteressado. Então, as perguntas têm que levar ao entendimento de necessidade. Por exemplo, a pessoa veio fazer uma consulta, ela veio perguntar, pô, como é que funciona o negócio da tua empresa? Como é que funciona a questão da criação dos leads? Como é que é o formato? Como que funciona? Como que eu faço para ter esses leads para mim? Daí você começa a explicar, você vê, cara, tá, mas daí ele começou a ir para muito pro técnico, assim. Daí você vai fazer algumas perguntas, vai falar assim, o teu interesse é entender o funcionamento ou você precisa do lead para fazer a venda? Ele fala, não, eu vou fazer a venda, mas eu gosto de entender como funciona. Daí vão começar tem como ir perguntando até achar o fio da meada. Tá. Porque sempre tem uma origem. Então, assim, de repente... É verdade, né? Se o cara falar, eu quero saber bem, mas não é aquela resposta. Você não precisa daquilo. Por que ele tem que saber bem como funciona se ele só vai receber o lead? Se o cara só quer se aposentar, tá ligado? Tipo, se eu só quero me aposentar, por que você precisa saber? Às vezes o cara, sei lá, toma um golpe do outro advogado, ele não te falou ainda, não dá, né? Isso, e se você for questionando, vem. Boa. E tem outras coisas também que você consegue pegar, porque às vezes assim, o cara às vezes quer só fazer uma consulta. Sim. Por exemplo, pega lá, sei lá, um empresário que tem interesse um dia fazer uma dissolução numa sociedade lá e ele vai conversar com o advogado. E ele chega contando a história como se fosse acontecer só para ter a atenção do advogado, para não parecer que é uma consulta. Vamos falar assim, né? No sentido de só tá tirando uma dúvida, né? Sim. Daí ele chega lá e começa a perguntar. Se eu perguntar, quando você quer fazer isso? Daí o cara vai começar a se atrapalhar, porque ele não tem um prazo para isso. É mais ou menos, depende do que você me falar. Vai começar... Daí vai começar a vir muita resposta vazia. Daí ele vai entendendo que não. Por quê? Porque quando você começa a questionar se vem muita profundidade e muito detalhe, aí é que a pessoa realmente tem essa necessidade. Aí vem da habilidade do advogado conseguir fazer a venda ou não. Mas se ele não faz tanta pergunta na questão de profundidade, vai ficar tão vazio que vai acabar a reunião e ele vai falar, cara, não sei se eu tenho que falar com o cara de novo, se eu não tenho que falar com ele de novo, se isso vai acontecer agora, daqui a um ano, é amanhã. Porque existe uma coisa que é o senso de tempo, né? A gente tem que cuidar com isso. Porque eu gosto muito de exemplos que eu vivi na carreira, que era o que é longo prazo e curto prazo. Daí, como eu fazia as evolutivas de perfil, daí eu fazia uma brincadeira sempre com as pessoas que eram altamente dominantes. Porque para elas é tudo hoje. É muito rápido. Então, assim, daí eu falei assim, um cara falou assim, não, mas a longo prazo eu penso em resolver isso aí. Daí eu falei assim, a longo prazo quando? Daí ele falou assim, não, daqui 2 meses. O longo prazo ele dava em 2 meses. Daí você pega um cara extremamente cauteloso, que planeja tudo, faz tudo certinho, e você fala assim, tá, mas a curto prazo, o que a gente consegue fazer? Daí ele fala, pro mês que vem, o curto prazo vai ser só mês que vem. Então a gente tem que cuidar para sempre ter datas, sabe? Aprofundar e falar assim, ele falou, não, eu pretendo fazer isso logo. Você fala logo com um cara dominante é amanhã. Você fala com um cara cauteloso logo, pode ser no final do ano. Porque para ele a perspectiva de tempo é muito diferente. Então a gente tem que entender sempre a perspectiva de tempo da pessoa. Porque a gente é muito interpretativo, né? A gente escuta o que a pessoa fala e pega a nossa interpretação e guarda, né? Anota lá. Ele falou final do ano. Ele nem falou final do ano, mas você escreveu final do ano. Porque ele falou que vai resolver logo. Mas na tua cabeça, como logo é um prazo considerável, você vai usar a tua perspectiva. Então a gente tem que sempre cuidar para fazer perguntas para entender exatamente o que a pessoa quer. Por quê? Porque se você fizer as perguntas, você já pega o cara que está só te mostrando. Porque ele não vai conseguir responder. Exatamente. É muito bom isso. Paulo, funis de venda, assim, a gente fala disso direto e tal, mas é engraçado como sempre tem essa mesma pergunta, assim, né? Esses dias mesmo um amigo perguntou assim, tá, cara, vou estruturar lá uma equipe comercial e tal. Quais são os passo a passo, assim? Tipo, quais são as etapas do funil, né? E eu, cada vez mais veio percebendo, a gente até mesmo aqui na Trimind, né, Vitão, exercitando isso, que o funil é simples. Então, cara, quantos leads entraram, né, velho? Aí depois você destrincha aqui, de onde que vieram os leads e tal, uma campanha e tal. Quantos viraram aí? Qual que é a etapa? Pra você vender, você tem que falar com alguém? Então, tem que falar, senão eu não consigo vender. Videoconferência, vem presencialmente? Como é que é essa história? É isso aqui. E por último é venda. Então o funil tem 3 etapas para mim. Muito simples, assim, né? Mas aí o cara queria, não, mas é que eu tenho que mandar, ele vai complexando o negócio, né? E eu fiz isso há muito tempo. Mas hoje eu acho que é muito simples.
Como é que é quando vê um amigo no churrasco e fala, porra, Paulo, eu tô criando aqui um processo de venda. Eu li lá o Spin Selling e tal, e criou 300 processos, 300 etapas lá. O que você fala, velho? Como é que é essa questão? Ele fala isso pra mim é um problema, né? Que eu sou totalmente avesso aos modelos Sim. tradicionais. Né? Sei. Daí ele chega e fala uma coisa, eu vou falar assim, quando você falou e pra quando você vendeu? Boa, Daí- você matou em duas, só duas etapas. Daí ele vai falar assim, não, mas daí tem aquele que eu Veja tenho que retornar bem, depois, aquele que eu tenho... Eu gosto do princípio assim, ó, cria o mais simples. Ao longo do tempo você vai descobrir se precisa de mais fases. Por exemplo, vamos pensar que a gente está abrindo um negócio agora, certo? O que nós vamos vender? Cria um produto aí, qualquer coisa. Ah, sei lá, um controle de televisão. Controle de televisão. Daí o Gui vai pegar lá 500 contatos que ele tem lá, nós vamos colocar ali no nosso funil, certo? Vai existir duas respostas. Quero e não quero, certo? Então a gente vai ter duas etapas. Então aqui as pessoas, as que compraram, as que não compraram, a gente vai dar como perdidas, elas vão sumir do funil. Certo? Daí a gente ligou para as 10 primeiras e 5 falaram, vou pensar. Opa, a gente tem que criar mais uma fase no funil. Que é o cara que tão pensando. o cara que tá pensando. Boa. Certo? Não, beleza. Daí continuamos ligando. Tá. Daí lá no meio do caminho apareceu um cara. Olha, se você conseguir um controle desse branco, eu tenho interesse. Daí você vai criar mais uma fase lá, personalização. Entende o que eu quero dizer? Você vai criando as fases. O processo foi sendo moldado. Foi sendo moldado. Porque assim, se Interessante. você começar com... Onde que trava? É quando você quer criar um modelo ideal desde a largada. Aí você não faz. Por quê? Porque você vai pensar em tanta variável. Você torna complexo antes mesmo de botar o pé na água. Não, e daí é difícil, né? É. Se torna difícil. Então, assim, um negócio que é muito simples se torna muito difícil. Então, assim, colocou ali as duas etapas principais. Vamos falar assim, né? Até tirando uma etapa do que falou. Uhum. Quantas pessoas entraram no funil estão aqui, ó. Você vai colocar lá os leads. Uhum. Quantas compraram? Acabou. No meio do caminho você vai colocando as etapas. Até porque pra moldar, pelo que o Paulo falou aqui que eu peguei, é que tipo assim, quem molda o teu processo não é você, né? Porque o que tá ideal na tua cabeça, assim, não, tem que ser assim, assim, assado, é o que funciona pra você. Mas às vezes o teu cliente é mais simples do que isso, ou ele é mais sofisticado do que isso. Então, tipo, o que vai dizer é baseado no que o cara vem aparecendo dizendo. Tipo, apareceu uma galera falando, vou pensar. Então, necessita-se ter essa fase. Esse é o conceito pelo qual hoje eu entendo que eu usava o modelo folha em branco. Porque Faz eu sentido. nunca sei a resposta do cliente. Exato. Entendeu? E a gente sempre quer partir do princípio que a gente já sabe para onde vai a conversa. E daí você vem com a tua cabeça pronta para algumas respostas. E ele vai lá e dá outras. Como é que você faz? Aí você não sabe para onde ir. Quebrou teu discurso no meio. Entende? Então, assim, eu sempre vou sem perspectivas, no sentido de, vamos caminhar por aqui, daí depois eu vou por aqui, vou levar ele até esse ponto aqui e depois finalizar. Você vai escolhendo a ferramenta conforme a necessidade. Na necessidade. Para isso você tem que Interessante. estar focado e persistente só. Entende a história do... Claro. Chegar nos 50. Não é nada. Né? Eu preciso É. ter disciplina para fazer isso? Não. Faz sentido. Entende? Você precisa ter o conhecimento ali, né? Exatamente. Se tiver o foco ali, né? Tiver resiliência, você vai conseguir. Você vai conseguir. Tem a parte do conhecimento em si que você domina, né? Então você tá mais seguro Sim. ali, você chega numa conversa Sim, com tranquilidade. Mas se o cara tiver aprendido, como a gente viu aquele cara que trabalhou aqui com a gente, que ele, engoliu passo a passo. Executou. É isso Então, aí. como ele tinha foco, beleza, ele só executava. Bem massa isso. Eu tenho uma parada aqui, Paulo, daqui a pouco caminhando para os finalmente, que assim, é muito comum, às vezes, esses dias mesmo eu me deparei com uma situação, não lembro onde era. Não lembro que amigo assim, que mostrou para mim o funil e falou, cara, tá foda, não tá vendendo aqui e tal, né? Eu falei, tá, mas e que etapa que tá ruim, né? Perguntei para ele. Onde tá pegando? Não, acho que tá tudo ruim. Eu falei, não pode. Não tem como tá tudo ruim. Você falou com alguém? Falou, então chegou. Como é que chegou? De onde chegou? E aí, tá, mas o cara chegou, não, mas daqui o cara não comprou. Tá, mas da onde chegou? E o que mais chegou perto de vender? Né? Que quase comprou, de onde que ele veio? Então, eu sempre tento fatiar, assim, as etapas do funil. Isso tá certo, assim, pelo meu ponto, assim, né? Tipo, como é que chega uma empresa para você e fala, quero vender mais. Então, 1000 clientes me procuram aqui, eu vendo só para 100, eu queria vender para 200. Qual que é as primeiras perguntas que você faz para entender, assim, onde é que está o problema? Essa seria a pergunta. Aí é o ponto que você falou muito bem e eu acho que é a tua assertividade principal. É a análise de funil. Tá. Não tem nada a ver com criação do funil. Sim. É analisar o porquê que existem quebras e onde elas estão. Então, assim, vamos lá, vamos criar uma situação aqui de origem, por exemplo. O cara entra 100 leads no mês lá, vamos falar de números redondos para ficar mais fácil, né? Entram 100 leads e ele está fazendo 3 vendas.
fala, pô, 3%, tá muito baixo. Daí o cara vai falar, não tá funcionando, não funciona, não vai, eu tenho que fazer 15, eu tô fazendo 3, tô fora do padrão e eu não tô conseguindo desenvolver. Daí você vai pegar para ele e vai falar, ok, vamos lá, da onde vem teu lead? Daí você vai começar a descobrir de onde ele tá pegando o lead. Ele tá pegando um lead que é totalmente fora do perfil dele. Não tem nada a ver com o produto dele, mas é uma forma que ele consegue conseguir lead rápido. Então, assim, ele tá falando que ele tem volume de lead e pouca conversão. Então, o lead tá errado. Quem são os 3 que fecham? Vamos lá, vamos entender o perfil dessa persona aqui que tá fechando agora. Você vai lá olhar o cara que fecha. Beleza, identificou, ele não tem quase nada a ver com aquele perfil, ou seja, o lead nem tá vindo do... A gente já chegou a identificar vendas efetivas na empresa que não vinham da fonte de lead natural. Caramba. E ele continuava investindo naquela fonte. Por quê? Porque o que vinha de venda era indicação de cliente, era indicação de pessoas internas, mas entrava no funil. E quando entrava no funil, poluía a visão deles, no sentido de, pô, tá pouco, mas tá funcionando. Sabe aquele... Mas não estava funcionando. Podia parar. Não podia, a pessoa estava passando direto no funil, porque ela tinha fase que ela nem entrava. Então, quando você identifica a origem e a persona, que é o objetivo final ali, você vai ver que tem muito erro na entrada. E depois tem os erros de processo. Que daí, vamos supor, o teu produto ele só funciona se tiver 2 reuniões. Uma primeira que apresenta, uma segunda de proposta. Existem vários modelos de negócio, né? Você vai entender lá, na primeira reunião morre todos os leads desse cara aqui. Daí você vai lá, vamos ver como é que é a primeira reunião desse cara. Daí você vai ver a primeira reunião do cara, é uma desgraça, não funciona. Daí você vai ver que o outro lá morre sempre na segunda. Ele consegue ter uma boa conversão para a segunda. Você vai lá ver por que morre na segunda, ele não faz fechamento. Ele só vai lá e termina a conversa e fala, então tá, se precisar de mim, me procura aí. Fala, não, você tem que fazer o cara comprar. Então, assim, quando você identifica isso, a gente já chegou ao ponto de, identificado isso, não era a mesma pessoa que fazia a primeira e a segunda abordagem. Porque tinha um que tinha muita habilidade em fazer fechamento e o outro que tinha muita habilidade em fazer a apresentação do produto. Isso criou-se um processo, é isso? Criou-se um processo. Entendi. E mudava a pessoa no meio do processo. Entendi. Por quê? Porque um tinha uma habilidade muito forte de fechar. Ele só falava assim, só faz o cara entender que eu faço ele comprar. E o outro falava assim, eu faço ele entender, mas eu não quero ter que pressionar ele para ele comprar. Muito legal. Faz muito sentido. Então, assim, a análise do funil permite você entender aonde que podem ter os problemas dentro do funil. Porque vão ter problemas. Quase sempre. Falamos sobre isso hoje, inclusive. Depois vamos pegar um feedback, Paulo. Paulo, última pergunta. Quer fazer uma pergunta aí, Vitão? Eu tenho uma última aqui, que é o seguinte, né? Uma vez a gente foi numa palestra do... Como é que é o nome daquele louco? Eu fui com a Juliana, inclusive. Mourão. Um cara que, fala bem desbocado, assim, cara. Um roqueiro que fala bem desbocado só na parte de vendas. Eu sei quem que você tá falando, cara. Jordão. Isso. Jordão. Ricardo Já ouviu Jordão. falar, não? Ricardo Jordão. Não. Cara, ele é uma lenda aí, velho. Nossa, ele é muito louco, mano. Ele é muito louco. Só que ele fala umas verdades massa, assim, sabe? Ah. Já fui numa palestra do cara, assim. Ele é desbocado mesmo, velho. Aham. Ele é desbocado. Eu gosto do estilo dele, assim, sabe? Ele não tem muito freio na língua e tal, eu gosto. E aí um dia, cara, nunca mais saiu da minha cabeça, Paulo. Ele falou assim, ele botou um slide assim, ó. Quando é que o cliente compra? Ele botou essa pergunta assim, botou na tela assim, né? Aí todo mundo, não, como é que é a regra, não sei o quê. Não, 3 dias, tem que dar um tempo pro cara pensar e não sei o quê e tal, sabe? Aí todo mundo respondendo, foi perguntando, assim, os caras só se comprometendo. E aí daqui a pouco ele passou outro slide, não lembro exatamente a frase, mas era assim, ele compra quando ele tá, interessado ali, falando com você, porra. É no momento que ele tá falando com você que ele compra, não é depois. E todo mundo falou, faz sentido. Porque você depois vai perder uma galera, né? Então ele trouxe de uma maneira simplificada, dizendo assim, quando o cara tá falando com você, o momento que ele tá olhando teu orçamento, sei lá, tudo bem, às vezes ele não comprou na hora, mas o momento que ele tá olhando teu orçamento é o momento que você tem que ligar para ele, o momento que você tem que ter um dispositivo que, sei lá, bipa e você tá falando com o cara, que é o momento que ele tem de comprar. O que você acha disso na prática, Paulo? Que o momento que o cara compra, assim, sabe? Que a gente às vezes vacila e fica, que você já até meio que cantou a bola, o cara não é bom de fechar e tal. Tem que pressionar pro cara comprar, a gente compra mais se pressiona mais, pressiona no bom sentido, assim, sabe? Como é que é isso na prática? Acho que a palavra não é pressionar. Pressionar. Conduzir. Talvez, boa. Conduzir uma decisão, assim, Conduzir né? a necessidade e a decisão. Então, assim, o exemplo que você trouxe é lógica pura. Pensa assim, pensa a priorização. Como que é o teu dia? Quantas coisas você faz? Você está ali naquele momento falando sobre aquele tema.
você faz um favor pro cara se ele fechar na hora também. É verdade. Porque você vai resolver um problema para ele. Puta, é verdade. Entende? Cara, vou te ajudar aqui, né? Vamos resolver isso logo? Porque você vai para casa, vai ficar pensando nisso, daí você vai lembrar disso outro horário, você vai... E a chance desse cara não voltar com você é grande também. Por quê? Porque ele tá com aquela necessidade. Vamos supor que ele vai adquirir algo, não é um serviço, tá? Ele vai adquirir algo e você não conseguiu fazer a venda naquele momento. Daí à noite ele teve que fazer uma outra coisa, foi levar o filho, não sei o lugar, passou na frente do lugar que tinha a mesma coisa. O que ele vai fazer? Comprar, porque ele já identificou a necessidade. Então você despertou a necessidade, você despertou o interesse e você não fez a venda. É quase injusto, né? Uhum, exato. Então assim, você construiu todo o caminho para alguém vender. Então assim, quando a gente fala o pressionar, vamos usar o conduzir, né? Quando a gente fala o conduzir para o fechamento, é a gente não deixar escapar a venda. Porque alguém vai vender para essa pessoa. Se você for um bom comunicador, um bom vendedor, você vai conseguir fazer a pessoa entender a necessidade. Se ela já entendeu a necessidade, por que não ela comprar de você? Cara, eu vi uma vez uma provocação, Paulo, que puta merda, também mudou pra mim um monte de coisa, assim. Que era assim, ó. Ele falava que quando, às vezes a gente... Era mais ou menos assim a pergunta, né? O que você vai obter de informação depois dessa conversa nossa aqui, né? Que vai mudar a tua tomada de decisão. Como é que você vai adquirir mais conhecimento que vai mudar a tomada de decisão? E na maioria das vezes, assim, a forma, o contexto aqui tá bem, né? E tá, às vezes um pouco fora de contexto, mas quer dizer assim, não tem nada que você vai aprender de tarde que você vai fazer você decidir amanhã. Então você tá faltando alguém para te conduzir para a decisão, que é bem o que você fala. Às vezes a gente posterga uma decisão, né? E aí, como é que a gente chama quando a pessoa fica prorrogando muito? Procrastinando. Falou, tá, cara, o que você vai aprender? Você vai ligar para alguém? Me fala, porque se tiver, daí tudo bem, daí eu aceito. Não, vou ligar para um amigo, para um mentor e tal, vou ouvir outra pessoa. Mas a pessoa, não, vamos decidir amanhã então. Pra quê? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, entendeu? Até tem outras teorias, né? Tinha um sócio que dizia, não, vamos decidir no outro dia porque a gente decide de cabeça mais tranquilo. O Ronaldo, né? Leandro Ronaldo, da adega, né? Ele falava, ó, vamos dar pelo menos 2, 3 conversas. Mas depois, uma vez eu descobri que era o jeito dele mostrar que a gente estava indo pro caminho errado, entendeu? Ele dizia, ó, importante isso que você falou, gostei, bacana. Vamos falar sobre isso segunda-feira. E aí ele dava tempo de, Ronaldo, aquele negócio que eu falei nada a ver e tal. Ele fazia 2, 3 perguntas e fazia eu mudar de ideia. Desmontava a ideia. Então, o cara tinha lógica de dizer não. Eu nunca vi, cara, assim, até hoje, talvez eu tenha visto, mas eu não tenho percebido. Mas o Ronaldo tinha a técnica de não dizer não. É absurdo, absurdo, absurdo. Mas enfim. Então isso do Jordão me marcou bastante. Eu acho que faz bastante sentido com o que nós estamos falando, no sentido de, cara, aperta o cara para vender. Aqui na Trimind mesmo, né? A gente passou por períodos em que, é bem engraçado até, teve momentos em que o nosso tempo de contratação era baixo. De repente, a gente foi complexando o negócio, a gente mesmo. E, pô, começou a 30, 40 dias, né? Agora, fechando no dia. A mágica. Daí fala, pô, lindo, 7 dias. Eu falo, cara, o melhor cenário de todos é fechar. Então, se tiver que vender um produto, ao meu ver, assim, que você possa vender no dia, que você venda, sabe? Mas eu vendo um pouco mais. Mas tem muito mais previsibilidade nisso. Porque 40 dias para você vender, 30 dias, tem que tentar diminuir isso o máximo possível. E é legal assim, ó. Há quanto tempo você está vendendo por dia, no dia? Já tem essa... Quando começou a vender no dia? Desde o mês passado, né? Depois do lançamento do software mesmo. Então, vamos lá. Forte. Um mês, tá? Uhum. Continua tendo o cara de um mês. Uhum. Continua tendo o cara de 2 meses, o cara de 3 meses, o cara de 4 meses. A tendência daqui para frente, quando você tem um negócio de dia, é só aumentar. Boa. Porque o cara de 6 meses ainda vai comprar daqui 5 meses só. Mas você já começou a reunião com ele lá atrás. Verdade. Então, o teu volume de venda quando o negócio é diário, ele é realmente exponencial. Porque a tua curva de fechamento, você não descobriu ainda qual é a curva máxima desse modelo atual. Verdade. Talvez você vai descobrir daqui a um ano. Então, assim, tudo que é diário, tudo que você consegue medir na hora, é muito mais fácil medir o esforço. Então, assim, você fala assim, eu preciso fazer, falta 5 fechamentos para minha meta, eu tenho uma semana. Cara, você vai sentar com a pessoa e vai falar, beleza, qual foi o teu histórico nas últimas 3 semanas desse mês? Foi isso. Agora você já sabe, cara, você tem que fazer 3 reuniões a mais por dia que você vai conseguir. Top demais. Então, assim, essa condução que é o importante. Isso que você falou de conseguir fechar o negócio na hora, né? Pô, tô pressionando, tô incomodando a pessoa, tô sendo muito invasivo, né? Qualquer coisa que a gente for fazer, a mudança lá fora só acontece quando a gente muda a nossa perspectiva. Então, se você achar que tá sendo invasivo, você vai ser. Você vai ser invasivo. Você vai errar a abordagem. Muito boa. Então, assim... Agora, você achar que o cara tá ajudando ele, né? Pensa diferente.
pensa diferente. Daí você vai ver sentido naquilo e você vai fazer aquilo com muita mais leveza e vai ficar mais limpa a conversa. Dá até pra você falar pro cliente, né? Cara, vou te ajudar, tá? Te ajudar. Vamos fechar esse negócio agora, que você vai tirar na tua cabeça. Quanta coisa você tem para resolver até o final do mês? Puta, exatamente. Vamos matar uma logo? Puta, é legal isso aí, velho. Isso soa muito positivo. Você se coloca do lado do cara, né? É muito positivo isso aí, velho. Vamos matar isso logo. É muito positivo isso aí. É muito top, é muito top. Paulão, sensacional, como sempre, uma baita aula. Tenho certeza que quem acompanhar aqui, a galera adora ouvir a gente falar de vendas. Você, puta, eu sei que você, cara, você não tem horário, você não tem tempo. E nem vou perguntar se você atende advogado que vem, sei lá, do Maranhão para fazer online. Você não faz esse tipo de coisa. Não. E não tem agenda também. Não, o Paulo é complicado. Mas de qualquer forma, por onde que as pessoas te encontram? Se quiserem falar com você, não, eu vou tentar. Eu quero falar com esse cara. LinkedIn, Instagram, LinkedIn. Como é que é? A gente bota na descrição aqui, Paulo Bruning. Paulo.Bruning no... Paulo.Bruning. No Instagram e no LinkedIn é Paulo Bruning. Eu sei que o Paulo é chato pra você contratar ele mesmo, tá? O bicho é foda. Então, mais assim, não, eu gostei dele, quero trocar uma ideia com ele. Vai, fala com o Paulo é brother nosso, aí um cara que a gente confia, assina embaixo. Então, Paulão, deixa uma mensagem final aí pra quem tá nos ouvindo. Já falou como é que o pessoal te encontra, dá uma dica aí que vai ser uma dica matadora. Eu acho que o principal da venda é você ouvir bem, interpretar bem o que a pessoa quer, entender a necessidade, porque a venda ela acontece sozinha. Então, assim, tem um conceito que, como eu falo, eu analiso muitas coisas depois, né? Do período que eu vendia, né? Quando eu vendia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu não tinha essa capacidade, senão eu teria vendido com certeza muito mais. Mas olhando para trás hoje, eu percebo que quando a gente tem certeza do que a gente quer, muita clareza do que você quer, e se você entende o que a pessoa precisa, não tem como dar errado. E no meio da conversa, às vezes você vai começar uma conversa com o cliente e ele vai começar a trazer as coisas e você vai começar a entregar coisas de valor para ele que você não vai estar vendendo mais nada. Ele vai comprar. Verdade. Porque ele vai falar, eu preciso disso. Aquela profundidade que a gente falou lá no começo, se a gente for traduzir ela, é mais ou menos assim, a solução ele já vai enxergar na mão dele. Por que ele vai deixar embora? Você já apresentou a solução, você já falou o que você vai fazer, como você vai fazer e por que isso resolve o problema dele. Mas para eu dar essa resposta para ele, o que eu preciso fazer? Ouvir. Absorve tudo, entende a necessidade, apresenta a solução, apresentou a solução, a pessoa falou, meu Deus, exatamente isso que eu preciso, não tem mais valor, não tem preço, não tem nada. Ele vai precisar de você. É encaixar, né? Muito bom, muito bom. Então, deixa os recados paroquiais aí, como é que o pessoal nos encontra. Boa, vamos lá, Instagram do Trimind Tech. Se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, tá ouvindo pelo Spotify, considere deixar o seu botãozinho aí de seguir apertado. E também no YouTube, né? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, Trimind Tecnologia Jurídica. Fechou? Numa dessa, né? Tá saindo aí recentemente, nós vamos fazer um convite pro Paulo, quem sabe ele não aparece dentro da plataforma dando uma aula pra galera. Cara, verdade, dessa, verdade. né? Imagina o Paulão com essa voz, com essa voz de locutor dele. Já que o cara não dá agenda individual, vamos democratizar a agenda do cara, pô. Vamos escalar o Paulão. Galera, é isso. Não esquece de mandar os feedbacks sempre, dizer se tá legal, se não tá. Deixa lá o joinha, tem estrelinha lá no Spotify que faz toda a diferença. E diz pra gente se esse tipo de conteúdo agrada a vocês. Tá bom? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!